para falar sobre esse e outros assuntos e os cuidados agora no verão, aqui comigo, a nutricionista Camila Gomes. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, boa noite. Camila, como a Adriana comentou, os casos de desidratação, nessa época aumentam, principalmente em crianças e idosos. Quais os cuidados, para a gente evitar esse problema? Sim, é muito comum nessa época, devido às altas temperaturas, a gente ter um aumento no número de casos de desidratação. As crianças muitas vezes estão brincando em período de férias escolares e se distraem e acabam não ingerindo líquido, então é muito importante que os pais fiquem atentos. E os idosos, com o passar dos anos, a gente perde a sensação de sede. Então o idoso não sente sede, por não sentir sede ele não toma líquido. Então é muito comum nessa época do ano que a gente também tenha um maior número de casos de desidratação entre os idosos. Todo mundo sabe da importância que é, beber água, beber líquidos, mas não é qualquer líquido, né? Não, a gente tem que ingerir pelo menos 2 litros de água no dia, água pura, E hidratar também com algumas outras bebidas. Eu posso usar água de coco, que é uma bebida altamente hidratante, ricas em sais minerais. Posso incluir sucos de frutas naturais, os chás gelados são ótimas opções. Mas não substitui a água, né? Não nem refrigerantes. A água. Aí os refrigerantes, as bebidas mais açucaradas, os sucos industrializados, eles devem ser evitados, até porque não são saudáveis e não promovem a hidratação do organismo. Para alimentação, a gente também está falando aí de temperaturas mais altas, alimentos que perdem o seu período, estragam mais rápido. Quais cuidados com a alimentação nesse período mais quente também? Sim, nessa época do ano, devido ao calor, a proliferação bacteriana nos alimentos, ela passa a ser maior. Então a gente tem que redobrar também o cuidado na hora de conservar esses alimentos. Então sempre manter eles refrigerados e tomar muito cuidado com a alimentação fora de casa. Então na praia, na rua, evitar alimentos com molhos, geralmente os molhos são à base de ovos e esses ovos podem estar contaminados com a salmonela e causar algum tipo de intoxicação de origem alimentar. E aí muitas vezes causa náusea, vômito, diarreia, febre, desconfortos que atrapalha essa época de festas, Tem algum grupo de alimentos que não são indicados para essa época? Também não é indicado que a gente consuma nenhum alimento rico em gordura, porque eles têm digestão mais lenta, isso torna a sensação de mais pesado, mais empanzinado, já está muito quente, então o ideal é preferir refeições mais leves e de fácil digestão. O que a gente pode... O fim do ano está chegando, as festas do fim do ano também estão chegando. Para quem quer aí levar a rotina, mas tanto o Natal quanto o Réveillon são no meio da semana, quais dicas que você dá aí? Porque quando é no fim de semana a gente exagera e tem o tempo para descansar. Mas durante a semana a gente não vai ter isso, No outro dia vai ter que voltar para trabalhar. Acaba que a gente vai acabar emendando aí o final de semana com as festas, E muitas vezes as pessoas abusam de bebida alcoólica, abusam do consumo de alimentos muito calóricos e gordurosos. Então, a recomendação é mesmo manter a moderação na bebida alcoólica, sempre que ingerir bebida alcoólica, redobrar os cuidados com a hidratação e da alimentação evitar os excessos. Se for possível, preferir alimentos mais saudáveis, leves, de fácil digestão, mas se não for possível, consumir os alimentos com moderação. Camila, essa época do ano mais quente também impacta em quem faz atividade física, Perde mais líquido. Como é que as pessoas também se preparam aí? Para quem já tem uma rotina de exercícios ou para quem pretende iniciar, o que você aconselha para as caminhadas nos fins da tarde? Então, o ideal para quem vai fazer atividade física ao ar livre, é evitar os horários de sol muito intenso, até porque a transpiração será mais intensa nesses períodos. Então, preferir o início da manhã ou o final da tarde, onde o sol já está mais baixo, as temperaturas também começam a baixar um pouquinho e sempre lembrar de hidratar antes, durante e após a atividade física. E aí, da mesma forma, a pessoa pode usar água de coco, que é uma bebida que vai repor essa perda excessiva que a pessoa teve através da transpiração, do suor, repor os minerais, as vitaminas perdidas. E também vale os sucos de frutas naturais e os chás. A gente está no horário de verão e acaba prolongando o dia. Muita gente também deixa para comer mais tarde. É indicado fazer isso? Não? O ideal é que eu não coma muito tarde, mas se acontecer de eu comer um pouco mais tarde, é que eu prefiro um alimento mais leve.
e de fácil digestão. Então, evitar os alimentos de difícil digestão nesse horário mais tarde. Lanches, você chegou a comentar, né? O período de férias também a gente acaba abusando aí de alimentos gordurosos. Quais os prejuízos que eles trazem, assim? Você chegou a comentar já, queria que você reforçasse. Sim, então, o ideal é evitar esses lanches mais gordurosos nessa época do ano. Se eu puder optar por um sanduíche natural, por um suco de frutas naturais, é uma opção mais interessante. Por quê? Esses alimentos mais fritos, pastéis, camarão frito, porções fritas, elas têm uma digestão muito difícil e lenta. Então, as altas temperaturas, a digestão naturalmente já fica mais difícil, porque a temperatura corporal também aumenta, dificultando todo esse processo digestivo. Então, o ideal é que eu evite esses lanches, caso faça, consuma com moderação, evitando mesmo o consumo excessivo. Carne vermelha também deve ser substituída nessa época do ano, principalmente? Principalmente nessa época do ano, se eu puder optar pela carne branca, peixes, o frango, uma carne menos gordurosa, preparações feitas assadas, grelhadas, evitando as frituras, também seria muito interessante. Para a praia, o que a gente deve levar, assim? Aí pra praia é legal a gente montar um kit, né? Sempre lembrar da água de coco, sucos naturais, frutas, biscoitos integrais, castanhas, frutas secas. São alimentos de fácil consumo que não exigem um armazenamento muito difícil, porque também não adianta eu levar para a praia e não acondicionar de forma adequada, que eu tenho risco de contaminação, né? Então, o ideal são esses alimentos mais leves. Tem algum tipo de alimento que pode proteger a pele nessa época do ano que a gente toma mais sol, podem ajudar talvez também no bronzeado? Sim. Os alimentos ricos em beta-caroteno, que é a vitamina A na sua forma ativa, eles reforçam o bronzeado. Então, a cenoura, eu posso fazer um suco e bater com cenoura, com beterraba. O milho mesmo, que muitas vezes a gente compra aquele milho cozido da praia, né? Ele é rico em vitamina A e também ajuda no bronzeado. Então, são opções interessantes. Então, queria que você reforçasse para a gente as dicas que a gente deu aqui hoje. Líquido, alimentos leves, fala pra gente assim, um resumão. Então, olha só, nessa época do ano, priorizar uma alimentação mais leve, comer menos e mais vezes ao dia seria o mais indicado para facilitar todo o processo digestivo. Não perder o ritmo de hidratação, então ter uma garrafinha sempre com você, reforçar a hidratação ao longo do dia e evitar alimentos gordurosos, fritos e evitar o consumo excessivo da alimentação. Para as crianças e para os idosos, está sempre oferecendo, sempre lembrando que é necessário beber muito líquido, né? Muito obrigado, Camila, pelas informações, esclarecimentos e essa conversa aqui no Link. Obrigada a vocês. Obrigado mais uma vez.